Bom dia. Bom dia. Bom dia, segunda-feira. Feia de aparência, mas cheia de coisas boas também. Sempre muito mais coisas boas, como minha vida é, né? Cheia de coisas boas. Um outro detalhinho, mas nada a que me faça menosprezar ou achar que eu tenho mais problemas do que coisas boas. Segunda-feira, volta de feriado prolongado. Desde quarta-feira, o último vídeo. E agora a gente retorna aqui. Ontem alguém aqui, um motociclista, foi assaltado. Levaram a moto dele. 2 outros motociclistas perseguiram, fizeram ele parar. A câmera daqui pegou tudo. E infelizmente a insegurança, que não foi maior porque foi aqui, é a insegurança que vivemos. Um domingo, final de feriado prolongado, né? Enfim, sigamos, vamos tentar nos defender, nos proteger, mas sempre iremos perder. Estaremos em menor número se formos escolhidos, né? No sentido aleatório mesmo, tá, gente? Não tem nenhum misticismo na minha afirmação. Muito pelo contrário. Quanto mais eu conseguir eliminar misticismos, mais eu vou estar preparado para executar alguma noção de justiça. Hoje é segunda-feira, eu não falei até mais tarde, meus amores, meu amor, porque ali no meu apartamento, porque o Pitocos está na escola, tranquilo e calmo, e a patroa está no ortopedista, está tendo uns desconfortos no joelho, e foi dar uma olhada, e tem que olhar mesmo, tem que correr atrás mesmo. Promessa desse chuvisquinho aqui o dia todo hoje. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 6 de novembro de 2017. Hoje é aniversário da minha linda afilhadinha. Uma moça linda, está fazendo 11 anos, parece. E sábado a patroa está preparando aí todos os detalhes para a festinha de aniversário dela no nosso... na casa da minha cunhada. Fim de semana, tentando resumir relativamente rápido. Na quinta-feira, com a minha mãe, meu irmãozinho Márcio, meu pitoco e patroa e uma amiga muito querida, Emília, fomos almoçar num restaurante delicioso, merchan gratuito aqui para os meus milhões e milhões de seguidores. Cuidado, gente, não vão todos de uma vez, tá? Mas restaurante Hora Pois, na Serra da Cantareira, na verdade já em Mairiporã, indo pela estrada, pela Avenida Nova Cantareira até o fim dela. Você chega no portal de Mairiporã e você pega a direita na Estrada das Roseiras. O lugar é lindo e o restaurante Hora Pois, melhor comida portuguesa que eu comi nos últimos tempos, se não na minha vida. Um bacalhau delicioso. E olha, eu não sei quando isso vai ser visto por quem, mas um prato para 2 pessoas, bem servido para 2 pessoas, a R$ 85,90. Eu estou falando de bacalhau verdadeiro, de primeira, filé. Então, estou falando de um custo-benefício bem vantajoso. Curtimos, apreciamos
os pratos, apreciamos a companhia. Cauê se divertiu bastante. Cauê anda muito galante, né? Ele gosta de dar show, ele gosta de participar quando tiver a música, a brincadeira, ele tá dançando, tocando, brincando, fingindo que tá tocando e assim por diante. Cauê é figura, é muito figura. E só, né? Na quinta-feira acho que foi só isso. Na sexta-feira aproveitamos o dia, que era dia útil, né? Pra correr atrás de algumas coisas com a patroa. Pra festa de aniversário da nossa afilhada no sábado. Alugou umas peças pra festinha. Comprou coisas pro bolo, pros confeitos e tudo mais. Pagou uma continha lá que precisava e assim, tal. E aí, à noite, na sexta-noite, fomos na casa da minha cunhada, do meu cunhado, tia Silvana e tio Manuel, né? Como o Cauê adora dizer. E partilhamos de ótima companhia mais uma vez. Revi meu amigo e padrinho de casamento, Nelson. Outro grande amigo querido, o Edivaldo. Mais a Silvana e o Manuel. Tomar uma cervejinha, bater papo, ouvir boa música. Comer os acepipes muito bem preparados pelo Sr. Manuel Coelho. O cara passa a noite cozinhando pra nós, assim. E põe meio pedaço de alguma coisa na boca. É incrível, mas enfim. Muito bom pra variar. E no sábado, uma coisa muito importante, um encontro de proporção de como é que eu posso dizer, de carga emocional muito forte para mim, para minha patroa, que revimos o nosso afilhado, que há quase 3 anos nós não víamos, ou talvez mais de 3 anos, por conta de um desentendimento. Eu já falei sobre isso, de um desentendimento com a mãe dele, mas muito mais importante do que a gente rever o nosso afilhado é a gente saber que o pai dele, meu queridíssimo amigo Alessandro Vitor, que o pai dele está revendo, está retomando o contato com o filho, e esse convívio dos dois está recomeçando, independente de qualquer coisa. Mas foi muito bom abraçar e beijar o Pedro Henrique, que é um menino que guardamos enorme carinho, amor, desejo de que seja feliz. Sejam felizes, né? Eles passaram o fim de semana juntos e tudo tranquilo. E ontem, domingo, foi aniversário da minha sobrinha, da nossa sobrinha. Meu Deus, eu tô assustado, porque a minha sobrinha, que há quase 2 décadas e meia eu conheci, uma pré-adolescente, está com 37 anos de idade, e a gente se assusta muito pela velocidade que o tempo passa. Nos reunimos, almoçamos na casa deles, batemos papo, curtimos. E é isso, né? E aí termino com... Eu tenho pontuado, né, as rodadas do Campeonato Brasileiro aí para terminar. E aí aquela coisa de que a gente não entende, mas estão dizendo que foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Houveram ótimos jogos no Campeonato Brasileiro até agora.
principalmente porque faltam só 6 rodadas, né? 32 já foram. Mas era aquele jogo estratégico demais. Lembra que eu havia contado na semana passada, na terça-feira, sobre essa questão do Palmeiras ter empatado com o Cruzeiro e ter perdido a chance de encostar 3 pontos no Corinthians e tal. E o Corinthians nesse segundo turno vindo muito mal, numa descendente, latente. E enfim, e aquele jogo que por prognóstico apontaria sempre o Palmeiras como favorito pela melhor qualidade do elenco e pelo momento ascendente, né? E o Corinthians por um elenco um pouco mais limitado, um pouco mais, não tem nenhum abismo entre os dois não. Vamos deixar claro que essa síndromezinha de cachorro vira-lata, estamos ganhando com o pior time. Não é não, tá? Mas numa descendente, fazendo um péssimo segundo turno, como uma das piores campanhas no segundo turno, sair de 83% para 30% de aproveitamento realmente é vertiginoso. Então, tudo levava àquela questão de que o campeonato continua aberto. Claro que independente do resultado de ontem, continua aberto, porque tem 18 pontos a disputar. Então, tem ainda coisa para acontecer. E, cara, surpreendentemente, um jogo eletrizante, sensacional. Ao corintiano, independente da vitória, a postura é muito importante. E realmente retomou aquela postura que o fez tão vitorioso no primeiro semestre e no primeiro turno do campeonato. Que é a pegada, que é a dedicação, que é não deixar o adversário respirar, sabendo principalmente, porque isso significa humildade. É saber que o adversário é superior. E por conta disso, não deixá-lo respirar. Se você der espaço ao adversário, ele irá, com certeza, se aproveitar disso. E o jogo foi 3-2, um jogo pegado, difícil. Romero fez 1-0, 2 minutos depois foi aquele brancão no Palmeiras, uma puta bobeira da zaga, um escanteio, o Balbuena fez 2-0. A bola praticamente bateu na barriga dele e entrou dentro do gol. O Palmeiras reacordou, reequilibrou o jogo, foi pra cima, fez 2-1, mais uma falha de cabeça na defesa, ou seja, a bola aérea na defesa do Corinthians está sendo menos difícil ultimamente. Quando pensava agora, vixe Maria, meu Deus do céu, era aquela coisa, estava 2-1, mas podia ser 4-2 pro Palmeiras, podia ser 4-1 pro Corinthians. De tão, assim, venal que estava o jogo mesmo. O jogo não ficava no meio campo, não, os caras queriam ir pra frente. E essa foi a diferença de postura do Corinthians, que não se viu no segundo turno principalmente. E alguns minutos depois, o Edu Dracena fez uma lambança e derrubou o Jô na área. Ele mesmo bateu 3-1. Confesso que eu não imaginava de jeito nenhum. Podia imaginar 1-0 pro Corinthians, 2-1 pro Corinthians, 3-1 nunca. E no segundo tempo, claro, como eu costumo dizer, você não consegue manter uma pegada tão pesada. Acabou afrouxando um pouco a marcação. E o Palmeiras, no meio do segundo tempo, fez 2-2 numa outra bobeira da zaga. O seu Pablo foi cortar a bola de um escanteio e cortou para trás. E aí aquele Roger Guedes, que eu acho um craque, aproveitou uma bola de 100 pulo de voleio e meteu na caixa, no ângulo. Um puta de um jogão. Puta de um jogão. Bonito. Bonito de ver e aos corintianos, jogo de cardíaco, né? No último minuto deu uma puta de uma bobeira, quase que o Palmeiras empatou, no último segundo do jogo praticamente. E aí eu volto para o primeiro gol para poder pegar mais uma vez. Eu já falei sobre isso nos meus vídeos e continuo seguindo com essas teorias bestas
da conspiração e tudo mais. Mais brincadeiras, claro, porque o primeiro gol foi irregular. Como muito bem disse o Juca Kfouri, milimetricamente irregular. Muito difícil de se detectar a olho nu. Mas, claro, hoje em dia com a tecnologia, você vê em alguns segundos depois você já vê que o cara estava impedido, o Romero estava impedido. Para você ter uma ideia da dificuldade, um único cara do Palmeiras reclamou impedimento. E também reclamou meio assim, abaixou a cabeça e foi jogar. Tá? Então, não vou ficar aqui defendendo o Corinthians. Vou ficar colocando o mesmo aspecto. Como esse clamor popular de que o Corinthians é ajudado, o Corinthians sempre ajudam o Corinthians, a gente não consegue, cara, não consegue tirar da cabeça, porque o assunto futebol é muito parecido com religião, porque é paixão. Houveram erros de arbitragem, pura e simplesmente assim. E aí, brincadeirinhas, principalmente do meu irmãozinho, de que o corintiano nunca vai admitir que é ajudado. Quem disse? E ele é brincando sobre isso, de que é igual religião, né? É igual religião, não enxerga, é paixão. E eu coloquei para ele, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Inclusive, como é cômodo para todos os outros torcedores de outros times, é cômodo achar que só o Corinthians, que o dele não. Que o dele não e acabou. Aí coloco religião. Realmente, paixão faz você enxergar uma coisa diferente. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu também tenho na minha cabeça de que eu já consegui separar boa parte disso. Eu brinco, eu curto, e eu olho o erro e falo na hora, poxa vida, estava impedido, não estava legal, enfim, e tá tudo certo, cara, tá tudo certo mesmo. É uma teoria imbecil, a coisa de que o Corinthians é ajudado. Juca Kfouri colocou muito bem isso. Contra Botafogo, contra Flamengo, contra Curitiba, ele colocou mais 2 ou 3 jogos lá, de erros crassos contra o Corinthians. Mas, é assim, os outros erram contra o Corinthians, é meio pagar o karma. Então, desculpa, cara, que tipo de argumento vocês estão usando? É o argumento simplista do brasileiro, né? É o argumento simplista do brasileiro. Sabe? Tem certos erros que eu fico olhando, e às vezes eu vejo um jogo do Palmeiras, um jogo do São Paulo, eu fico olhando e falo assim, e se fosse a favor do Corinthians isso? Imagina a ladainha de Maomé que iria se ouvir, o Muro das Lamentações. Porque é assim. Aquele jogo do Palmeiras que não tinha nenhuma justificativa para o jogo ir até 56 minutos do segundo tempo, até o Palmeiras empatar. Não tem nenhuma conspiração, não tem nenhuma... a Crefisa comprou o jogo. Para, cara. Tem erros interpretativos humanos. Porque são seres humanos que observam, mas querer colocar... Nossa, que Zé do Caixão lindo que passou ali. Querer colocar que no Corinthians é mais... Desculpa, cara, você pode ficar gritando o quanto você quiser. E o pior, como é uma paixão, você vai ter plena certeza de que está certo. De que é verdade. Essa teoria te agrada o coração, cara. Onde já se viu, cara? Mas enfim, ela é óbvia, ela é cômoda aos outros torcedores. Ela é muito cômoda. Negar aqui que já houveram erros crassos a favor do Corinthians? Claro que não. Você é louco, cara. Mas
gritar que nem um imbecil de que são os mesmos erros a favor do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Atlético Mineiro, do Grêmio, de qualquer um. De qualquer um. Quer brincar de DVD? Brinque, mas faça com decência. Pensa nos erros que o seu time foi beneficiado. Não é tão difícil assim. Mais ou menos, você vai ficar procurando aí quanto você quiser. Não vou sair brigando com um cara numa segunda-feira de volta de feriado? Você é doido, cara? Tô de bom humor. E não é pelo Corinthians, não, imagina. Como colocaram aí. Tem muito claro um negócio. O Avenida Egídio, né? Ontem, entre outros conceitos, teve muito erro do Egídio, lateral esquerdo do Palmeiras. E eu sempre coloquei que ele é um cara mediano. Eu coloco isso, um cara de menos de 30 anos de idade que vem da Europa e não conseguiu se firmar lá. Assim, o europeu, ele não deixa, não é que ele não deixa sair. Pague seus 50, 60, 80 milhões por ele, você pode tirá-lo de lá. Não importa, ele não está preocupado se você é brasileiro ou guatemalteco. Mas é aquele velho caso do cara jogando na Europa que não se firma. Então não é nada excepcional. Mas fala, pô, você lembra do cara jogando lá no Cruzeiro, quase perfeito, aos 20 anos de idade? Aí você vai e traz, gasta um dinheirão para trazer. Ele é um lateral esquerdo mediano. Ele é um lateral esquerdo de médio para bom. Não é excepcional para a quantidade de dinheiro que essa empresa investe no time. Mas enfim, também você tem que ver o que o mercado te oferece, né? E acabou o jogo, ele deu uma entrevista relativamente consciente, dizendo que houve um erro do juiz, mas que o Palmeiras não está atrás do Corinthians por causa desse erro do juiz. E que o Corinthians não está na liderança por causa desse erro do juiz. Deixar isso muito claro. Muito claro. Porque pode-se medir scout de performance por um monte de coisa, menos por erro de juiz. Time grande. Se você torcer pro 15 de Piracicaba e vai lá no estádio ver o 15 de Piracicaba jogar contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos e contra o Corinthians, você vai ter 90% das interpretações do juiz, que podem ser dúbias, a favor do time grande. Fique tranquilo em relação a isso. Fique tranquilo. Culpe-se várias coisas, a não profissionalização dos nossos árbitros ainda. O árbitro não pode ser um árbitro profissional, ele tem que trabalhar em outras coisas na vida dele, ele não pode se dedicar exclusivamente. Isso não garante porque a gente vê muito erro na Europa, aonde no primeiro mundo do futebol europeu 100% dos árbitros são profissionais. A profissão dele é árbitro e só. Isso é uma das coisas, e a segunda é essa demora em se colocar em prática aquilo que é muito óbvio que tem que acontecer, que é o vídeo para eliminar dúvidas. Eu garanto para você uma coisa, eu garanto claramente para você uma coisa. Se houvesse árbitro de vídeo ontem, o gol do Romero não seria chamado, porque o adversário tem que solicitar. E praticamente ninguém reclamou do Palmeiras. Ninguém. Na boa, você pega pelo tira-teima, cara, não tem 10 centímetros de impedimento. Não tem 10. Ok, é impedimento e acabou. Eu não estou aqui minimizando o erro. É impedimento e acabou. 1 centímetro é impedimento, pela regra. Agora, não esqueça o que está acontecendo ali, quem é que está vendo isso, quanto tempo a pessoa tem, sem replay, sem tira-teima. Por favor,
defendendo o juiz? Não, cara. O juiz brasileiro é ruim. Ele chega a ser pior do que em vários lugares do mundo. Mas, modernize-se isso. Modernize-se isso. Eu tô ouvindo a brincadeira e não vejo a hora. Não vejo a hora de isso chegar. De que, não, quando tiver o árbitro de vídeo, o Corinthians nunca mais vai ser campeão de nada. Cara, eu espero muito que não demore nada. Que assim, mais esse argumento de faláciazinha idiota cai. Pronto. Pronto. Eu não tenho problema em estar errado. Eu tenho problema com falácia e com simplismo. É esse meu problema. Só. Quem me conhece sabe que isso não é paixão futebolística que eu estou falando. Não é. Mas é a minha interpretação. Ela pode estar errada? Pode. Mas que tal a sua também poder estar errada? É possível ou não? Que tal eu estar certo em algumas coisas que eu estou falando e você que pensa o contrário estar certo em algumas outras coisas? E nós dois juntos estarmos bem errados em várias coisas que nós falamos? Não sei. Não sei. Quando a gente fala de uma coisa que gera paixão, como é o futebol, a gente tem que ser mais comedido, a gente tem que se esforçar um pouco a mais do que é brincadeira. Porque tudo isso que eu estou falando começou numa brincadeira do meu irmão. Que foi assim, quando o Romero fez o primeiro gol, ele foi num cara que estava ali fora do campo, não era da arquibancada nem nada, a gente até achou que fosse da arquibancada. Mas o cara é o fotógrafo do Corinthians mesmo. Ele pegou o celular do cara e tirou uma selfie com os caras, com os companheiros que vieram abraçar ele. Ele tirou uma selfie. Ficou bem bacana. Depois já saiu no site oficial do Corinthians e tudo. E aí, lógico que veio uma brincadeira muito bem montada de o Romero fazendo a selfie, mas substituíram o rosto dos jogadores que estavam com ele comemorando por juízes do Campeonato Brasileiro. E aí colocou isso, tava todo o time comemorando o gol, né? E aí que surgiu esse... A brincadeira é válida, tá tudo certo, cara. Tá tudo tranquilo. Mas aí que surgiu essa... Não é nem discussão. Eu mostrar meus argumentos e ele mostrar os argumentos dele. Ele colocou isso dessa forma. O corintiano admitir que é ajudado, imagina. É igual religião, não vai admitir nunca. Tal. E eu insisto nisso, né? Coloquei isso lá. Os demais admitirem também, né? Não admitem. É religião. É religião. É assim, é uma coisa que está tão arraigada na pessoa que ela, quando eu falo um negócio desse, ela fala assim, falou, você quer comparar? Cara, eu quero, se você tentar, você vai conseguir comparar. Porra, que difícil! Nossa, tá jogando churume pra rua, olha. Filho. Isso aí é perigoso, é bem escorregadio. Quando eu passar por ele, se eu conseguir passar, eu mostro pra vocês. Eu tenho verdadeiro pavor desse... Eita porra, tô passando em todo o churume aqui. Desse símbolo aqui, ó. Cidade linda. É um conceito que me preocupa e me assusta muito. Muito, muito, muito. Porque eu vi caminhões com essa logomarca jogando jato de água no morador de rua debaixo do minhocão. Esse significado, né,
ou seja, limpa o lixo. É esse significado de alguém que acha que pode resolver o problema da fome em São Paulo fornecendo uma ração feita de resto de comida. É realmente apavorante. Apavorante você pensar nisso. É realmente de um de uma de um de uma força de desumanização, de coisificação de pessoas acelerando a passos muito largos. Conversando com um querido amigo, foi o pouco que eu toquei nesse assunto esse fim de semana, ainda bem, falando, cara, quando você olha a situação do Brasil, aonde nas pesquisas está mostrando que o primeiro lugar é Lula e o segundo lugar é Bolsonaro, a gente se apavora. E a pessoa me perguntou, mas que opções a gente tem? Eu senti que ela concorda que a opção é Bolsonaro. E uma pessoa inteligente. E é lamentável porque a minha resposta, se eu quisesse continuar e talvez gerar uma discussão num clima que estava tão bom, eu falaria, não é opção. Nenhuma das duas e nem quem vem depois. Não há opção. Não tem. Ah, que opção que eu tenho, Bolsonaro? Não. Porque quando eu te argumentar, isso é muito fácil de pegar. É uma jogada lógica muito tranquila. De que quando eu falar, Bolsonaro não tem capacidade. Não tem, cara. Desculpa. Não tem capacidade para governar. Ele não tem inteligência, capacidade, articulação, nada. Você vai falar, mas aí o Lula não foi presidente? Pois é, olha a merda que deu. Não use o argumento do que você está combatendo. Tudo bem, Robert? Não use. Não use, porque assim, você fala que você quer combater o que o PT deixou pela incompetência do PT, argumentando que, se o Lula pôde... Não, então, a questão é, você está combatendo o que o Lula fez. Não use o argumento que foi suficiente para elegê-lo. Ou o argumento que você usa para combatê-lo. Ele não tinha capacidade e olha o que deu. Essa é a questão, tá? Cuidado com as desculpas que você dá, porque você não as aceita quando elas são contrárias aos seus objetivos. Um abraço, gente. Boa semana.